Como criamos a storia di San Paolo, episodio in portoghese con Rocco Belletti e Rodolfo Finatti. Buongiorno San Paolo, l'unico podcast degli italiani in Brasile e nell'America Latina, presenta La storia di San Paolo, in collaborazione con Rocco Belletti, guida turistica a San Paolo. La San Paolo di ieri e di oggi, la San Paolo immensa, la San Paolo sconosciuta, San Paolo, un viaggio oltre il cemento. A breve disponibile sui nostri canali. Continuate a seguirci. Este episódio é oferecido por Dollare, assessoria câmbio e Palazzo Gherardi, sua experiência a Firenze. Bem-vindos, queridos amigos, a um novo episódio de Buongiorno São Paulo, podcast mais italianíssimo do Brasil e da América Latina. Eu sou Alessandro e comigo sempre vem o nosso Cláudio, nosso homem lá no Rio Grande do Sul. Como vai, Cláudio? Muito bem, Alessandro. Humilmente, eu digo que estou bem. Obrigado. Sempre muito feliz e honrado de fazer parte deste seu sonho. Suas piadas gaúchas. Então, Cláudio, hoje o episódio é fodástico, né? Fantástico, porque não temos um hóspede, né? Mas temos dois super hóspedes, dois super guests, né? E esse evento é bom para falar que nós queremos fazer uma homenagem para a nossa cidadezinha do coração, São Paulo. Já adianto que teremos o Rocco Belletti, guia de turismo em São Paulo, e Rodolfo Finatti, geógrafo ítalo-brasileiro, e vamos falar com ele da história de São Paulo. Mas, antes de homenagear nossos convidados, nós temos que fazer nossa pequena reza, agradecendo os patrocinadores que até agora estão ajudando a melhorar nosso serviço com o equivalente de um café por mês. Então vamos lá com a nossa lista de queridos, que são Andrea de Cardiff, Glênio de São Paulo, Alessandro de San Daniele e Orlando da Roma. Dito isso, se vocês quiserem fazer a mesma coisa, ser nossos patrocinadores e oferecer o equivalente de um café por mês ou mais, visto que temos também o Cláudio que gosta de café, podem ir lá no site www.patreon.com e procurar o nosso podcast Buongiorno São Paulo. Se vocês preferirem o site em português, então é www.apoia.c. É fazer a mesma idêntica coisa. Vamos lá, Alessandro. Vai soltar foguetes. Beleza, amigos. Então é a hora, vamos iniciar música de aventura. Aperte os cintos, vamos descobrir como o Buongiorno São Paulo e Italiano em São Paulo, do Rocco Belletti, criaram a história da cidade de São Paulo em italiano, a primeira história, áudio-história. Você sabia disso, né, Cláudio? Você já estava ligado, né? Olha, eu fiz uma introdução bem para a história de São Paulo, mas não estou sabendo somente agora o que aconteceu, o que saiu. O que aconteceu? Estou desligado. Na verdade, não saiu ainda, né? Meu lindo ursinho de São Leopoldo. Essa nossa história vai para a Hotmart, né? Então, acho que já está saindo enquanto nós estamos falando aqui. Tem que ficar de olho na bio do Buongiorno São Paulo, no título História de São Paulo e também no Italiano em São Paulo. Vamos lembrar que essa história foi criada pelo Rocco, que escreveu todo o caminho, e o Rodolfo realizou os mapas que nos ajudam a entender como era São Paulo a partir do 1500, quando era só um vilarejo chamado Piratininga. E vamos lembrar que os mapas são fantásticos, né? O Rodolfo é muito bom nisto. Para começar, o Rodolfo é um cartógrafo, não é um Cláudio qualquer, né? Ele é cartógrafo e tem esta capacidade gráfica imensa e está produzindo mapas de decoração fantásticas que vocês podem adquirir no site dele, que é Mundo Mapa. Exato. Então, assim, me ajude, por favor, Cláudio, para dizer que o Rodolfo é realmente muito bom. Por favor. Sim, eu te ajudo. Sim, Alessandro. Vou frisar mais uma vez que vocês podem perceber
porque os mapas dele, além de levar para a casa de vocês informações interessantes sobre a Itália, sobre até São Paulo, neste caso, são feitas com uma grande capacidade gráfica e são realmente objetos que não podem faltar nas vossas paredes. Ok, mas antes de qualquer coisa, visto que temos pessoas em casa, Alessandro, o que você acha? Não seria educado oferecer um cafezinho para eles? Gente, vamos com café, querem um café, alguma coisa? Rodolfo, Rocco. Tá escrito Rocco, Eu Rodolfo, aceito, piadas aceito. eriçadas. Vamos para piadas eriçadas. Eu aceito um macchiato, um café macchiato. Macchiato, beleza. Vingado. Caldo ou macchiato freddo? Freddo, Eu aceito non ti scotti la língua. um cafezinho, tomar um cafezinho bem paulista aqui com vocês. Bom, começamos então, Rocco, nosso guia, nossa guia, né, de turismo, maravilhoso, você faz Nosso coisas ou nossa? incríveis. Nossa, eu tenho um problema com essa palavra guia, né? Que guia, a guia ou guia. É o problema das palavras que terminam com A, né? Eu sempre tenho. Então, assim, você é o cara, né? Você é o cacique, como você diz na nossa história. Porque, assim, você começou essa aventura com os meninos desse podcast desgraçado do Buongiorno, né? Por quê? Porque começou... Explique também o que era o cacique, né? Porque talvez alguém não conheça. Ok, a pergunta para mim não é tão fácil, porque já gravamos isso há um tempo, eu já esqueci de como começou tudo. Passaram alguns meses atrás, mas se eu não estou errado, surgiu de você que entrou em contato comigo com essa ideia de querer fazer essa história, se eu não estou errado. Aproveitando do fato que faz parte um pouco do meu dia a dia, apresentar um pouquinho a história da cidade de São Paulo, especialmente para as pessoas que estão interessadas. Nem todo mundo vem em São Paulo quer conhecer a história. E aí começamos a reunir as ideias para criar essa série de 3 episódios. E o cacique que você perguntou quem era, provavelmente todo mundo que está escutando sabe a resposta que se estuda na escola. Era o líder de uma aldeia indígena, dos povos originários que tinha aqui, milhares de povos. Cada um tinha o próprio líder, o líder que estava aqui na cidade de São Paulo, que era Piratininga, era o Tibiriçá. Alguém de vocês, por exemplo, como curiosidade, saberia dizer qual é o significado da palavra Tibiriçá? É o cara que levanta de manhã e oferece dicas sábias para todo mundo, condensando o significado, né? Muito bem. Opa! Olha o Cláudio. Não, eu chutei, pessoal. Não é essa. Cada um tem que chutar alguma coisa, não precisa ser certo. O importante é improvisar. Certo. E nós somos, Beleza. somos bons nisso. O que te estimula essa palavra? Eu vou chutar que Tibiriçá, eu vou relacionar aqui com os deuses indígenas. Eu acho que é um diabo que gosta de tomar chá. Gostei. Um diabo que gosta de tomar chá. Aumenta, Alessandro, vai, exagera. Pode ser um deus muito rigoroso dentro de uma nuvem toda amarela e cai todo um negócio meio feio de baixo. Exagerou demais, Alessandro. Menos. Gostei. Exagerou bem. Rocco, provavelmente este nome tem um significado bem simples. Não sei, o pescador ou alguém. Uma coisa bem simples deve ser, né? Tem razão, exatamente. Vamos voltar no terra, porque na realidade era como se fosse vigilante da terra, ou sentinela da serra, porque estávamos numa serra, num morro.
Essa é uma das possíveis traduções, porque nem sempre os tradutores desses idiomas originários podem ter total certeza daquilo que estão falando. Legal. E diga-me então para mim o que significa Alessandro Gaini Catupiry. Eu, né? Sim. Eu nosso cacique. Alessandro Gaini Catupiry significa que para fazer um tiramisu em São Paulo, gastar menos dinheiro, pode usar o catupiry no lugar do mascarpone. Blasfemia! Beleza. E é a maneira que o Alessandro Gaini, grande chefe de cozinha, inventou um novo tiramisu na cidade de São Paulo. E foi matado pelos italianos nativos, né? É que Gaini é a contração de Guarani. Ninguém sabia disso, mas... Oh, muito bom. Muito boa isso. Tudo. Isso é muito boa, realmente. Por isso todo este amor para a cidade de São Paulo, pessoal, porque este podcast nasceu com ele, né? Ele que é apaixonado dessa cidade. Não sei nem se cabe toda no coração de Alessandro, mas acho que sim. Eu pensei que você ia falar que essa cidade nasceu comigo, mas acho que é um pouco exagerado. É que quando se fala uma besteira, ou você chuta muito grande mesmo para ser acreditável, né, Alessandro? Gente, mas vamos lá. Temos também o Rodolfo aqui. Eu queria também dar um crédito para ele, porque o Rodolfo já conhece São Paulo, ele nos atura faz um bom tempo. Ele, inclusive, foi o protagonista do episódio 104, e convido vocês a dar lá uma espiadinha no episódio 104. Ele falou da carreira dele, do cartógrafo. Eu não sabia, eu não pensava que ainda existissem cartógrafos, né? Eu tinha esta ideia do Indiana Jones, né? Depois me apresentaram o Rodolfo, que sem chapéu quase não reconhecia, né? Sem a pistola, sem equipamento de aventureiro. Mas fala para nós, Rodolfo, dessa experiência, né? Em realizar as mapas para a história de São Paulo. Cláudio, para mim foi uma experiência bastante interessante, né? Do ponto de vista que para fazer os 3 mapas, né? São 3 mapas que estão na história de São Paulo. Eu tive que voltar para trás, né? Na minha pesquisa, eu tive que fazer a pesquisa histórica, investigar atlas e mapas e outras gravuras antigas. E o mais interessante foi recolher esse desenho, né? Fazer essa pesquisa desse material documental. Para mim foi muito interessante, porque eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, né? Um mapa histórico. Eu tenho mais de 10 anos de trabalho com cartografia, muitos mapas técnicos, mas nunca, digamos assim, olhei para trás, né? Olhei para o passado para fazer os mapas. E isso que foi o mais mágico, foi a coisa mais legal de fazer, a pesquisa documental, fazer redesenhar esses mapas antigos que eu encontrei em cima de uma base atual, né? Em cima tentando mostrar o antes e o depois nos territórios. Os 3 mapas da história de São Paulo têm essa filosofia e foi muito legal participar junto com o Buongiorno e preparar esses mapinhas. Podemos dizer, então, Rodolfo, que seus mapas são máquinas do tempo, né? Que você pode, no mapa, fazer um pulo atrás para ver como era a situação e depois dar também uma pincelada sobre o que nós temos hoje, o que nós podemos encontrar naquele território hoje. Então, muito interessante ver nos seus mapas a transformação e evolução de um território feito pela história, pelos homens. A ideia é essa mesmo, porque a nossa referência ela está muito assentada no hoje, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo, qual o tamanho que ela tem hoje, qual a dimensão que ela tem hoje, e eu consegui fazer essa máquina do tempo sobrepondo, né, a mancha atual de São Paulo, aqueles pequenos pontinhos, aquelas pequenas localizações onde, né, estavam começando os processos de ocupação do território. Né? Os mapas são de volta para o futuro de São Paulo. Rocco explicando ainda o que eram estas manchinhas, né? Como estas manchinhas conseguiram transformar um território chegando na metrópole imensa que temos hoje. Realmente, Rodolfo, eu tenho que dizer que, assim, eu adoro mapas e são lindos esses mapas, de verdade. Eu sou um cultor de mapas, adoro mapas de geopolíticas. Eu tinha comentado com você
algum tempo atrás, né, sobre aquela revista italiana Limes, né? Você poderia ser a nossa Laura Canali, que é a criadora dos mapas de Limes, claramente com um pouco menos cabelos, né? Mas assim, tirando as brincadeiras, Rodolfo, me tire também uma dúvida. Quando você precisa desenhar a história, né, fotografar a realidade de uma cidade, de um momento preciso, o que você vai fazer? Por exemplo, você analisa as datas, os eventos, ou tem mais uma análise do território? Como é que se faz, mais ou menos? Alessandro, é sempre a combinação dessas duas coisas, porque como cartógrafo eu tenho que buscar o máximo possível de precisão nas localizações. Sempre, ao fazer um mapa, eu tenho que ter uma grande honestidade, né, e mostrar onde é que estavam as coisas e como que as coisas se conectavam. Eu chamo de fixos geográficos, onde estavam e como se conectavam os fixos geográficos. E, ao mesmo tempo, tem o desafio de ter que olhar para datas do passado, e isso que foi o que exigiu mais estudo, né? Porque, por exemplo, no mapa do Peabiru, né, que depois os ouvintes vão poder acompanhar, vão poder visualizar ele na história de São Paulo, mas existe muita, como que eu vou dizer, muitas possibilidades de onde passavam os caminhos indígenas, né? É um primeiro mapa que vai lá do Peru, né, do território Inca, chega aqui até Santos, no litoral brasileiro, passando pela cidade de São Paulo, um mapa muito interessante, mas como que eu ia ter precisão, né, de saber exatamente onde passavam esses caminhos? Então a gente faz uma aproximação, analisa várias datas, e eu peguei toda a história, o texto que estava sendo narrado, que foi escrito, que foi narrado pelo Rocco, para conseguir ser verossímil, né, com a história que estava sendo contada. Mas, olha, as datas, para mim, foi um grande desafio. A máquina do tempo foi um grande desafio. Imagino. A coisa linda, assim, é que esses caminhos, assim, nos mostram também a vontade das populações, né, dos homens e as mulheres, de se conectar com outras populações longe. Então é uma coisa muito linda de ver no mapa verdadeiro, né, assim, a conexão que vai até o Peru, né, se eu não estou errado. A história do Peabiru tem essa coisa incrível, porque o mais comum é se achar que tinha povos indígenas no Peru e povos aqui no Brasil, e eles não se comunicavam. Só que existe realmente um caminho que conecta essas duas localizações. Então, muito possivelmente tinha intercâmbio cultural, né? Talvez o Rocco possa explicar um pouquinho. Será que a Laura Canali ela se interessa em me contratar para Vamos dar uma ligada. Eu lembro do diretor do Limes, eu vou dar uma ligada pro Lúcio Caraccio. Isso. O intercâmbio, acho que se chamava, se eu não estou errado, Sócrates Erasmus, o intercâmbio que eles faziam. Qual? Não, tô brincando. Dos indígenas que faziam entre... Olha, eu achei que era com a revista. Quase levei a sério. Quase levei a sério. O nosso Rocco Belletti, o nosso Caute, né, que no Guarani significa guia, né? O guia, Alessandro, o guia. O guia. Rocco Caute Belletti. Então você fala Guarani. Não, eu falo napolitano e português, mas se você quiser, graças a Google, eu consigo... Guaraipe para Guaipe. Muito bom. Eu vou fazer um curso daqui a pouco de Guarani. Sério? Perfeito. Então vamos introduzir agora, Alessandro, l'ora del caffè. A hora do caffè. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Olha, se eu não estou errado, tem o telefone, está tocando, tem um amigo da Itália, provavelmente, que tem uma pergunta
para os nossos hóspedes. Vamos escutar isso. Depois teremos que fazer a tradução, então. Pronto, sono Cosimo Damiano. Buongiorno, volevo sapere una cosa. Siccome che devo andare a San Paolo in questi giorni, volevo sapere, Rocco, ma sarà che con Waze io riesco a muovermi a San Paolo o per forza bisogno di una guida come te? Grazie e buongiorno Busines. Buongiorno? Busines. Buongiorno Business. Tá confundindo os programas. É Cosimo Damiano. Liga para nós todos os dias. Allora, Cosimo Damiano, come sempre una domanda intelligente. Una domanda intelligente e utile per tutti. Dipende da te se tu vuoi arrivare alla porta di un determinato luogo, non c'è bisogno. Però se tu vuoi entrare nel cuore del luogo e conoscere l'essenza delle cose, non puoi fermarti alla superficie, devi entrare dentro e a volte c'è bisogno di un aiuto di una persona esterna. Non è detto che debba essere per forza una guida. Allora, Cosimo Damiano, se vuoi arrivare al cuore di San Paolo, devi chiedere una mano a Rocco Belletti. Esatto, amici. Un abbraccio, è finita la telefonata, l'ora del caffè. Rocco, nosso guia de São Paulo, né? Eu não sei faz quantos milhares de anos que você está lá, e eu tenho uma curiosidade grande. Você falou de prédios italianos, e a gente bate bastante nesta tecla, né? Que São Paulo, nossa Sampa, é uma cidade muito, muito italiana. Mas falando também com o Rodolfo, vendo os mapas e ouvindo suas histórias, eu queria saber se no centro de São Paulo ainda tem alguns vestígios daqueles pontinhos que nós falamos que depois deram origem a São Paulo. O que a gente pode encontrar? Uma pedra, uma planta? O que podemos encontrar de antigamente? Ai, legal, gostei. Uma pontinha de planta flecha. Planta sempre tem em todos os lugares no Brasil, afortunadamente. Mas de vestígios, um lugar que poderia te fazer passar um pouquinho na era antiga colonial seria o Pátio do Colégio. Só que, na realidade, é um edifício que foi terminado de fazer na década de 70. Então, foi refeito, foi reconstruído em época moderna. Mas dentro, lá, se uno entrar, pode ver que tem um muro antigo feito em taipa de pilão da época colonial. Essa é uma interessante coisa para conhecer no Triângulo Histórico, onde tinha a aldeia inicial dos tupiniquins que estavam aqui, e o cacique do qual falamos antes, ele tinha a casa dele que estava na localização atual do Mosteiro de São Bento. Então, se você entrar no Mosteiro de São Bento, você pode fechar os olhos e imaginar que você está em cima da casa do Tibiriçá. Do nosso Tibiriçá. Rocco, interessante também, vale a pena lembrar também que a gente não tem muitos vestígios dos índios, porque eles não tinham arquitetura como, por exemplo, maia, astecas, né? Então, nós temos apenas algo, né, de lítico, de pedra, apenas da época da colonização. Ou tem alguma coisa de pedra que pode ser, assim, linkada com os povos indígenas? Não, que eu saiba, não. Então, a coisa mais antiga é a época da colonização, digamos. Sim. Exatamente, mesmo porque na realidade a maioria eram povos nômades e que de qualquer forma passavam de um lugar para outro sem deixar nenhum vestígio específico. Mas A etnia Guarani, pessoal, ela tem eu fiz um pequeno estudo uns anos atrás, mas ela tem por tradição, ela sempre fica se deslocando.
no território. Ela fica alguns anos, fica um período num sítio, muda de lugar. Muito então, interessante, gente. Se deslocando. Isso é um pouquinho diferente respeito aos povos que ficavam no eixo costeiro, porque lá tem os sambaquis, né, que são muito mais antigos e que representam implantos estáveis, porque eles tinham, assim, água em abundância perto de um rio e peixe em abundância, então ficava lá porque não precisava se deslocar para encontrar outros recursos. Muito bom, muito bem colocado, Cláudio. Bacana. E olha, esse negócio assim de São Paulo antes da chegada dos portugueses é bem fascinante, né? Muito misterioso, inclusive, porque a gente não sabe o que tinha assim na época, por exemplo, no 1200, na Idade Média, o que tinha em São Paulo, no mesmo lugar, né? Assim, imagina, assim, enquanto Constantino sonhava o famoso Inox Signo Vinces, né? Com esse sinal você vencerá. O que acontecia em São Paulo, né, Rocco? Agora estamos exagerando, mas assim, deve ter algumas traças, alguma herança também da história antes, né? A gente não sabe exatamente, mas alguma coisa tem. Exatamente, é porque também a maneira de passar o conhecimento pelos indígenas era uma forma oral, então não teve nenhuma coisa que ficou escrita, vamos dizer. Os primeiros relatos escritos daquilo que tinha aqui nessa terra foi feito pelos jesuítas, através das cartas dos jesuítas, e também por cientistas que vinham aqui para ver que tipo de plantas, que tipo de fauna, de flora que tinha nesses lugares. Por isso que a gente não tem muita noção e conhecimento de como era esse território antes e como as pessoas moravam e os diferentes hábitos entre as diferentes etnias, que eram milhares. Sim. Território virgem mesmo, né? Rodolfo, e como é que você consegue pegar essas coisas meio fascinantes, desconhecidas, e colocar um mapa? Eu gosto muito de desenhar, mas eu imagino que para ser cartógrafo precise de técnica, né? De conhecimento, mas também de muita criatividade. Eu vejo muito disso nos seus mapas. E é claro que para desenhar um mapeamento do escudo da cidade tem que ser mais técnicos e menos criativos, né? Mas o que acontece hoje em dia nas cidades? Precisa ser criativos também para fugir das inundações, né? Cláudio, é exatamente isso. Os mapas têm algo fascinante, que eles conseguem unir, ao mesmo tempo, ciência, técnica e arte. Isso está na própria definição dos mapas. Tem uma associação internacional de cartografia que ela quando ela vai definir o que é cartografia, ela diz que é ao mesmo tempo uma ciência, porque tem instituição como ciência, né? Ela é uma disciplina acadêmica, mas ao mesmo tempo é a técnica de desenhar os mapas, né? Hoje eu faço tudo no computador, inclusive, né? Mas ao mesmo tempo ela tem um conhecimento, ela tem uma vertente artística que a gente tem que também se aproximar e tentar colocar a criatividade, com isso que eu tento fazer os mapas ficarem atrativos, bonitos, interessantes, né? É claro que sempre tem o lado, igual eu mencionei no comecinho, de buscar aquilo que é o mais preciso, né? Porque imagina, né? Eu fico imaginando ali os primeiros cartógrafos, inclusive, né? Talvez os portugueses vindo aqui, achando que iam descobrir alguma coisa que não tinha ninguém aqui, mas já tinha um monte de gente aqui no Brasil, mas eu imagino os mapas, né? Pô, o cara precisava sair lá de Lisboa, de algum canto lá e chegar, né, no litoral de um outro território mais ou menos conhecido, né? Então, eu precisaria de um mapa, né? Então, a precisão, ela sempre esteve relacionada com a atividade de mapear, com a atividade da cartografia.
Mas o mais bonito é quando a gente consegue realmente colocar criatividade, deixar os mapas interessantes, artísticos, bonitos, e buscar correlações que ainda não existiam, né? Eu acho que isso é um pouquinho que eu tentei fazer nos mapas da história de São Paulo, porque colocar as pequenas localizações onde tinham os sítios indígenas, onde teve o primeiro assentamento jesuíta, que é o Pátio do Colégio, sobrepor isso ao que é a mancha de São Paulo atual, eu acho que foi uma inovação criativa que a gente fez junto. Não, mas minha curiosidade, eu sei que uma grande inovação nos mapas foi quando o homem conseguiu visões zenitais, né, do território. Então, sem ainda falar de drones, né, ou de satélites, as pessoas tinham que subir em cima de uma montanha e desenhar até onde chegava, alcançava o visual, né, a vista, digamos. Sim. Mas você não acha que, essa é a minha dúvida, que de vez em quando um pouquinho mais de criatividade, aqui não me lembro que tinha, botamos uma enseada, botamos um bosque, igual aqui tudo verde, ninguém vai perceber. Sim, é verdade. Não sei se você já ouviu falar, Cláudio, mas você vai gostar disso. Tem easter eggs dos mapas, não sei se você já viu isso, tem alguns mapas que tem pegadinhas, que tem coisas desenhadas que são às vezes formas de animais, que estão escondidas, né, no mapa, e você tem que ficar ali procurando ali aquelas coisas. Dê um Google depois, easter egg dos mapas, é muito interessante. Isso tem, viu? Isso tem. Mas eu não inventei nada nos nossos, viu? Não tem nada ali. É o que você escondeu nos mapas. Que eu escondi, Escondeu alguma coisa. Aqui esconde alguma coisa. O Rocco te falava, você é cúmplice, né? Escondia nos mapas as coisas que ele falava. Esconde umas aldeias. Tem um monte de recadinho. Compre mapas da Mundo Mapa, bem pequenininhos, assim, ó. Boa essa. Que haja nível subliminal, né? Você olha para aquilo e compra imediatamente. E compra, Bom, gente, realmente é uma coisa maravilhosa, né? O que a gente fez juntos, você falou, Rodolfo, certo, né? O que estamos fazendo junto, porque o que é o Buongiorno Italiano em São Paulo, Mundo Mapa, representa hoje é uma família, né? É uma família italo-brasileira que faz as coisas juntas, né? Às vezes dá certo, às vezes não, às vezes briga, às vezes... Não, brincadeira. Não, é sempre super divertido. Exato. É sempre muito divertido. É muito divertido, sim, é muito divertido. E, Rocco, eu sei, inclusive, assim, quero adicionar que você gosta muito de um mundo sem bandeiras, sem fronteiras, que realmente é uma coisa que ajuda, né, na comunidade internacional a não ter conflitos. Mas essa combinação Itália e Brasil, São Paulo, nesse caso, deu muito certo, concorda? Concordo, combina muito bem. Combina muito bem. E essa coisa de fazer as coisas juntos, especialmente nesse período de pandemia, é uma coisa que fortalece as pessoas, eu acho. E também quando você faz uma coisa junto com outras pessoas, é mais fácil você chegar no fim do seu projeto. Se você às vezes quer começar uma coisa sozinho, ou esquece, ou perde a coragem ou a força, em vez se você já se junta com outras pessoas, você já pegou o compromisso. Então, você deu a sua palavra que vai fazer uma coisa até aquele dia, então você vai tentar de, pelo menos, um pouco mais manter o que você falou. Se você pega só o compromisso consigo mesmo, é mais complexo chegar no final de um projeto, na minha opinião. E talvez não aprende muito mais do que já sabia, né? Porque esta osmose achou realmente fascinante pegar um cartógrafo, pegar um guia que é apaixonado de São Paulo e que, inclusive, neste período está fazendo guia virtual, né? Isso é incrível, né? Como a gente consegue, mesmo longe, criar algo e também ser um cara que utiliza esse serviço. Né, Rocco, você também faz tours guiados virtuais, né? Sim, é uma nova opção. Naturalmente, prefiro presencial, mas a parte virtual é interessante porque você
com um determinado tipo de tempo, imagino, vamos fazer 1h30, você consegue, às vezes, aprender muitas mais coisas que você aprende no presencial, porque você, para se deslocar, você demora para chegar de um ponto a outro. Em São Paulo, depois. No virtual, você clica e muda de imagem, ou vê um outro vídeo de outro lugar, então você pode passar de um lugar a outro com mais rapidez. É claro que todo mundo sabe que experienciar as coisas pessoalmente é uma coisa que não tem... Diferente, né? Não tem uma coisa que pode substituir, mas é um outro mundo interessante também, que vale a pena testar e você fazer uma experiência. Se vocês quiserem, convido vocês a participar em um dos próximos tours virtuais. Mas os turistas que querem saber o que significa ficar 1h30 dentro do carro, você não tem um guia virtual de 1h30 dentro de um carro, com as tomadas dentro do carro? Para as pessoas que têm saudade do trânsito de São Paulo. Fica lá no seu computador e te mostra o que acontece pela janela, pelo vidro. Poderia. 1h30. Se chama realidade virtual, realidade aumentada, um negócio assim, aumentada, né? Sim. Mas depois as pessoas não vão querer ir para São Paulo se eu mostrar essa parte aí. Eu quero só saber como é que o Rocco resolve a principal parte do turismo em São Paulo, que é você comer o pãozinho pãozinho com mortadela lá no, Tava pensando lá no mercado. Como, né? Nossa, esse pãozinho eu demorei 7 anos para experimentar. Experimentei porque trabalhava como guia, mas até chegar até o ponto de chegar a ser guia, nunca tinha tido interesse em experimentar, sinceramente. Mas depois eu experimentei num dia que estava com muita fome e gostei. 7 segundos demorou. 450 gramas. Agora não comeria mais, porque... A primeira coisa que você comeu em São Paulo foi esse lanche, fala a verdade. Alessandro comeu a primeira coisa, ou não? Eu comi, mas prefiro o bacalhau, viu? Do que o lanchinho. Olhando para aquele sanduíche, a primeira pergunta que eu me perguntei foi, mas o pouco que sobrou do porco, para onde foi? Porque parece que está tudo dentro daquele pão. Exato. Agora, exato. É um porco por lanche. Falando desse assunto no mercado, ainda pouco sabe que dá para comer a porchetta agora dentro do mercado. Porchetta. Dentro do mercado. É verdade. Abriram há pouco tempo. Tem vários. É verdade. Tem vários agora, inclusive em outros bairros, né? Tá, Marocco, explica o que é porchetta para quem não sabe. Não é que todo mundo sabe o que é uma porchetta, né? Pode ser a sua vizinha de casa, porchetta, mas pode ser também, explicamos. Poderia ser. É um leitão assado e recheado. Dentro tem vários temperos, um deles é erva doce selvática, se eu não estou errado. Finocchio selvatico. Sim. Finocchio eu não sei como se fala em português. Erva doce. Erva doce. Exato. É um porquinho, digamos. Que não é um peixe. Gente, amigos, grazie veramente. Vamos lembrar que a história di São Paulo, com conteúdo esclusivo em italiano, é a primeira audio-história de São Paulo, que tem mapas fantásticos, exclusivo, feito pela Mundo Mapa, né? O nosso amigo Rodolfo. Está disponível, é só clicar na bio do Buongiorno São Paulo no Instagram e do Italiano em São Paulo. E Rocco, vamos lembrar, se você lembra, né? Eu não lembro, o valor aqui dessa nossa história, desse nosso trabalho. 18. Tá, essa aqui é a piada do Gigi Proietti, né? Procura no YouTube Gigi Proietti 1818, para quem quiser saber do que estão falando esses dois aqui. Essa é uma piada boa. Para quem está estudando italiano também, é uma piada boa para ver no YouTube. Mas realmente, Rocco, assim, na verdade é menos que isso, é menos que R$18, né? É R$17,70, é um super preço de promoção que a gente escolheu para ajudar esse crescimento cultural da comunidade italo-brasileira. Então, quem escolher essa história vai financiar esse projeto, né?
Não sei se é uma coisa boa financiar o Buongiorno São Paulo e o Italiano juntos, e o Rodolfo também, que são 4 loucos com o Cláudio. Não, imperativo, Mas, gente. Até porque, pessoal, para quem adquirir a Storia di São Paulo, que já, enfim, levamos muito tempo e muitos recursos para fazer, né? Pode imaginar. E a experiência do Rocco Beretti de anos e anos tem também os mapas do Rodolfo. E isso está incluso no valor. O mapa do Rodolfo não custa R$17,70. Então, aproveitam porque realmente vocês terão uma obra de arte, além do conhecimento de algo que é inesperado de uma cidade como São Paulo, que não representa apenas concreto, né? Vai bem além do concreto. Exato, amigos. Então, obrigado e até a próxima história. Se vocês quiserem cumprimentar alguém, Rocco e Rodolfo, fique à vontade. Não, eu só queria agradecer por estar aqui com vocês de novo, né? Mais um episódio do Giorno. E agradecer também a vocês por sempre me estimularem a fazer novos mapas e dar novas ideias para fazer novos mapas e mapas cada vez melhores, né? Tem os da história de São Paulo, lá na minha lojinha Mundo Mapa tem também o último mapa que eu fiz, o mais atual, mais novo, que é um mapa da Itália. Que foi uma ideia que nasceu aqui dentro do Buongiorno São Paulo. Exato, verdade. Obrigado, amigos. Alessandro, tu vuoi salutare qualcuno? Io saluto tutti voi, amici ascoltatori. Rocco, un bacio também. alla porchetta anche allora. Eu quero agradecer todos que estão longe, mas que estão próximo a gente, nós escutando com a paciência e a simpatia, o carinho que nos escutaram. Então, você que nos está escutando, é a você que agradeço, especialmente se decidir dar o suporte a esse projeto, querendo conhecê-lo mais de perto e entrando lá no Hotmart. Ottimo, bravo. Grazie amici, grazie. L'Italia è qui e alla prossima storia. Viva San Paolo, viva Mundo Mappa, viva Italiano in San Paolo. Un abraço, amigos. Viva todos. Até. São Paulo, terra indígena. Buongiorno San Paolo è offerto da Dollare. Dollare è l'agenzia corrispondente del banco Orinvest, una banca specializzata nel cambio valute con oltre 40 anni di esperienza. Dollare si occupa in prima linea di gestire il cambio per la tua azienda e per il tuo conto personale. Insieme a Banco Orinvest, Dollare può offrire alla comunità italiana in Brasile un servizio esclusivo. Visitate il sito www.dollare.com.br per ricevere la vostra prima quotazione. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare. Va bene, rispondo. Allora, e si ficcano backstage, né? Com'è che si chiama il personaggio? Cosimo Damiano. Cosimo Damiano. Quindi una cosa, la voce che tu hai è la tua o c'hai un programma che ti cambia la voce? È un programma che mi cambia la voce. Mi do una martellata sui coglioni. No, ele tem um Manau pugliese que fica debaixo da mesa e sai. Eu tenho um anão que vive embaixo da mesa. O anal. Anal é você que gosta de anal. É anão. Che strizza le palle. Anão. Alessandro, anão. Parece anal. É anão. Anão. È simile. È simile. È simile.
É vero, é sim. Olha, que se você gostar de anão é uma coisa, se você gostar de anal é um pouquinho diferente, Rocco. No, è anão. Ok, Rocco, então vamos responder para o Cosimo Damiano. Con la voce mia o devo cambiare? No, puoi fare la voce tua. Devi comprare un nano se vuoi fare la voce diversa.